Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olha, o Leandro fez até o teste da lente de contato dele, que o Leandro tem uma lente de contato que ele dá até aquela regalada. Buenas Fala tardes, aí, Leandro Bernal, o tudo mago bem, do Alberto? Marco Cambial. Olha, até rimou, hein? Você viu só? Combina, hein? Foi Combinou, propício hein? esse convite. Combinou. Bem-vindo você, meu Ai, amigo, minha amiga. Hoje o Boteco do Comex conta exclusivamente com a minha presença, porque Carlos Araújo está com 48 DIs, com problemas e desesperado lá. Jonas desesperado. Hoje foi o dia do BO aqui também, para o Leandro também. Mas foi. vamos firmes e fortes. Você que está assistindo a gente pela primeira vez, não me conhece ainda, eu sou a Roberta Fogueral, junto com o Carlos Araújo e com o Jonas, conduzo aqui o Boteco do Comex, e hoje a gente trouxe essa presença super ilustre, que é o Leandro Galtez Bernal, ou vulgo Leandro do Banco Rendimento, porque ele está há 14 anos no Banco Rendimento, então ele já virou o Leandro do Rendimento, né? Mais ou E o menos isso, né, Roberto? e o Leandro, ele é gerente comercial lá do Banco Rendimento, cuidando só de instituições financeiras, né, Leandro? Isso aí. Hoje, atualmente, eu cuido lá das instituições financeiras, relacionamento comercial de corretoras de câmbio, distribuidoras de valores, outros bancos, inclusive. Também relacionamento com alguns bancos estrangeiros, os quais o banco tem parceria de negócios. E então, Uhum. meu foco, de fato, é nesse público, né? Então, a minha carreira no banco foi pautada em cima desse segmento. E o pessoal até fala, poxa, e as empresas, PJ, pessoa física? Eu falo, olha, eu não tenho praticamente relacionamento nenhum, porque o meu histórico é esse mesmo, né? A gente fala de gerente comercial, a gente já pensa em carteira de, né, É, pessoa jurídica, mas não. meu Quem é foco cliente do Bernal sou eu, né? Assim, mais ou aí, menos, mais ou menos isso. mas debaixo de você, né? Assim, acho Ai, que debaixo do todos. guarda-chuva das instituições financeiras existem centenas, milhares de clientes, então a responsabilidade, inclusive, é multiplicada vezes mil, né? Porque Vezes a gente mil. tem que atender Vezes muito mil. bem as instituições financeiras para que elas possam respaldar também ali, em consequência, os seus clientes, né? A gente tem. E o Leandro também é professor da pós em câmbio, no MBA em câmbio lá na Unip. Que o Thiago Ramos já me convidou também lá para fazer palestra, ótima pós, muito boa. Você que está chegando agora, deixa no seu comentário aqui de onde você está vendo a gente, se é a primeira vez que você está por aqui. Aqui embaixo na tela está aparecendo o perfil do Leandro no Instagram. O Leandro tem publicado coisas bastante relevantes aí para o segmento financeiro, mesmo que você seja do comércio exterior, importador, exportador, são temas super relevantes, temas importantes, dicas de câmbio, que eu acho que quanto mais a gente conhecer sobre o assunto, melhor. E uma pena, né, Leandro, que ainda o câmbio seja tão maltratado nas pautas de comércio exterior, porque ele é uma das partes mais importantes do negócio, que é a concretização do pagamento da importação ou do recebimento da exportação, e não é uma pauta só de instituição financeira, pelo contrário, isso é uma pauta muito boa para a gente, importador e exportador, né? Perfeito. Não, acho que, inclusive, Roberta, as empresas hoje elas estão muito mais conscientes, né, do que é o câmbio, como que funciona, precificação, os custos que estão por detrás do câmbio. Então, é importante, de fato, Sim, que todos, né, inclusive as pessoas que trabalham no Comex, estejam ali alinhadas ao que acontece com o câmbio, porque elas com certeza vão prestar, inclusive, melhores informações ali, sem né, no dia a dúvida, dia para os sem seus dúvida, leitores, né, enfim, para quem precisar sem mesmo. dúvida. Ó, inclusive, você já tem comentários aqui no chat mandando que ó, você é um ótimo professor, a Vilma é sua fã, tá, gente? Obrigado, gente. Obrigado. Imagina que é isso. A gente aprende junto com vocês também. A gente, no dia a dia, essa troca de experiências é importantíssima. Importantíssimo, Eu falo pessoal, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, né? Então, acho com que certeza. essa Não troca é tem muito como boa. saber tudo de câmbio, né? E aí o Imagina. Leandro preparou um resumo, pessoal, um grande resumo aí para a gente falar sobre o marco cambial. Vou colocar aqui na tela para vocês enquanto a gente vai debatendo, né? Que acho que são pontos importantes. E, Leandro, você está com a palavra, fica à vontade para conduzir. Se sair pergunta, eu vou perguntando aqui. E uma das grandes características desse tipo de live da gente, não é à toa que ele chama Boteco do Comex,
é porque a gente sempre vai trazer um assunto relevante para falar assim de uma forma mais leve, mais tranquila, para fazer a mensagem chegar mesmo no final e cravado 13 horas ao nosso compromisso. Te libera o pessoal para ir almoçar, porque a gente sabe que no dia de segunda que tem live, eles almoçam ou na mesa ou depois. Então, bora lá, a palavra está com você, Leandro. Valeu, vamos lá. Bom, até agradeço, tá, Roberto, esse convite. Acho que estou assim, muito prestigiado em estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho do que eu entendo sobre esse novo marco. Acho que, como a gente estava batendo um papo antes de começar a nossa live, existem várias ali situações que vão ser, às vezes, de certa forma, interpretativas, como todas as outras normas, né, leis, acaba gerando uma certa discussão, e essa discussão é importante para o mercado, porque isso vai se ajustando, né? Existe um período ali de ajuste, e o próprio Banco Central vai também, durante um tempo, após a divulgação desse novo marco, ele vai receber também o feedback das instituições, e aí vai ajustando naturalmente ali, inclusive ele está demandando isso de uma forma mais consulta pública, né? Pública, né? Ou seja, essas consultas públicas que ele vem realizando, e ele vai ter autonomia também, que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, para fazer esses ajustes de uma maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica, o que antes ele não tinha, né? Então, isso daí é uma outra mudança importante que a gente vai falar também. Então, até para alguns que enxergam o novo marco como, né, um dilema indecifrável, mas não, eu acho que vai ficar muito mais claro quando as coisas começarem a rodar. Algumas coisas já estão ali mais concretas, que a gente já consegue enxergar, né, uma coisa mais concreta, mas ainda existem alguns elementos, alguns pontos que estão sendo fóruns de discussões entre as instituições financeiras, né? Então a gente tem acompanhado de fato aí essa grande preocupação que aos poucos vai ficar mais aí suave, né? Então, hoje, vamos bater um papo aí bastante amigável sobre alguns detalhes. A gente não vai entrar artigo por artigo, porque seria muito extenso, mas eu peguei alguns principais ali de uma forma que podem impactar mais, de uma forma mais macroeconômica, pode-se dizer assim, no desenvolvimento do nosso país, que acho que todo mundo aqui hoje está desejando, né? Que o país consiga ter ali uma presença mais forte no mercado internacional. Bom, tal. Primeira página tem o meu currículo aqui, depois eu vou compartilhar para vocês essa apresentação, para que vocês possam ter, e aí depois, tendo algumas dúvidas, vocês podem mandar aí no chat, ou posteriormente aí a palestra, eu vou deixar o meu contato para a gente trocar aí algumas figurinhas. E por que o novo marco ele foi ali criado, né? Primeiro ponto, para quem está nesse mercado de câmbio há bastante tempo, a gente conseguiu enxergar nos últimos anos grandes mudanças, né, normativas em relação ao câmbio. Por quê? Porque, de fato, eram normas e leis que estavam vigentes aí há mais de 100 anos. Né? Poxa, 100 gente, anos... há mais de 100 anos, vocês estão ouvindo isso? Por que o mercado devia estar falando disso um dia sim e o outro também? Porque a gente está atualizando norma centenária. É surreal, muito tempo, né, Roberto? Leandro? Muito tempo, muito tempo. Olha, acho que não tem nem avós que estavam nesse tempo vivos aí, viu? Já estão já. Mas é muito tempo. E, de fato, a realidade de quando tudo isso foi criado era totalmente diferente de uma realidade que a gente vive hoje. Né? O mundo está muito mais globalizado, né? Os países evoluíram, né, para que isso pudesse ser de uma forma mais facilitada, para que os comércios pudessem ali trocar suas transações financeiras, comerciais. Então, isso tudo foi modificando e o Brasil parece que ficou um pouquinho atrasado nessas modificações legais e de normativas que pudesse facilitar a entrada, né, do país de uma forma mais presente no mercado internacional. Então, essa primeira necessidade estava muito clara, né, e o Brasil, para poder avançar adiante, precisava ter essa atualização. Tá? Padrões internacionais, outro detalhe muito importante também, tá? O Brasil ele quer ter uma presença muito mais forte, né, dentro do mercado internacional, e para isso ele precisa seguir alguns padrões, né, que são estabelecidos pela OCDE. Tá? Esses padrões eles são pautados na parte de flexibilização burocrática, né, algumas questões que o Brasil também estava travando, né, dentro das suas normativas, coisas que os outros países já tinham ali uma flexibilidade muito maior. Então, para você poder fazer parte, né, de um mercado internacional, onde você está desenquadrado, né, dos padrões internacionais, você
não tem como, você acaba ficando fora e você precisa fazer essa adequação. Então, dentro desse novo marco legal, a gente acaba tirando algumas restrições, né, que vocês depois aí vão poder observar, que impediam que o Brasil pudesse estar de fato ali enquadrado nesse padrão e aí ter uma maior presença nesse mercado internacional, tá? E o último pilar, né, que a gente pode falar aqui, nosso, seria que o Comex, o comércio exterior, e aí hoje a pauta é inclusive focada na Comex, né, apesar de a gente falar bastante de câmbio, mas o nosso foco aí é falar um pouquinho o quanto é importante esse novo marco legal para o comércio exterior. O Comex ele é o pilar da nossa economia, né? Essas transações comerciais que são realizadas, importação, exportação e às vezes até investimentos, grandes investimentos que entram no Brasil para poder financiar essas produções, enfim, tanta coisa que acaba acontecendo no nosso mercado interno, eles também vão ser beneficiados com essa mudança do novo marco legal. E sem essas mudanças, o Comex também estava naquela parte meio que travada, sem poder caminhar para frente, né? E sem ter essa flexibilização que é necessária para poder expandir negócios no mercado internacional, tá? E aí acabar inserindo a economia brasileira nessas cadeias globais, que é importantíssimo. Hoje, o Brasil, né, ele tem um potencial de negócios grandíssimo, né? Só que a gente estava, de fato, parado ali em algumas normativas, além de outras questões também que a gente vai comentar lá no finalzinho, quase da nossa palestra, que são questões um pouquinho mais voltadas para reformas, enfim, investimentos em infraestrutura, que tem outras questões, não é só um marco legal que vai resolver todos os problemas do Brasil relacionados à Comex, tá? A gente tem muitas outras questões ainda a serem trabalhadas e, se Deus quiser, a gente vai chegar nesse ponto ideal, tá bom? Tranquilo, Roberta, por aqui? Tranquilo, professor Leandro Bernal. Tá bom, espero que todos estejam aí pegando a linha de raciocínio, tá? Então, a partir do momento que foi elaborado esse novo marco legal, trouxe também para nós e vai trazer, acho que principalmente para as instituições financeiras, uma maior segurança. Tá? O que isso quer dizer? A partir do momento que nós temos aí normas mais compactas e mais claras, as instituições elas se sentem mais seguras. Facilita para todo mundo, né? Perfeito, porque quando você não tem segurança, né, no seu dia a dia por conta de uma legislação, de uma norma que te deixa, né, num ambiente duvidoso, você, entre o sim e não, Roberta, o que você faz? Você vai pro não. Você vai pro não, né? Você não quer correr o risco, né? Porque às vezes uma operação de câmbio você ganha ali 500 reais, R$1.000, e se dá algum problema, você tem um prejuízo muito maior, né? Por conta ali de uma insegurança jurídica ou de uma insegurança ali que você não tem diante de uma normativa que não está clara ou que te dá um leque de opções ali que você acaba sem saber exatamente para onde correr. Já nessa nova PL, a gente consegue ter ali uma claridade maior do que se pode e o que se não pode fazer. Como eu disse, tá? Nesse primeiro momento, talvez surjam algumas dúvidas, mas isso é natural para um ajuste. Perto de uma legislação que nós tínhamos, ela está muito mais enxugada. Nossa, muito enxuta. Exatamente, muito mais enxuta, né? Então, isso vai facilitar bastante também para que as instituições financeiras elas consigam ter um norte ali mais correto, tá? Maior agilidade, tá? Então, a gente vai ter uma adaptação com novos cenários muito mais rápida, né? Acabei de comentar que o Banco Central ele vai ter mais autonomia, né? E, antigamente, tudo que era pleiteado pela sociedade, né, pelas instituições, tinha que se passar por uma tramitação no Congresso. Então, isso levava meses ou até anos. Esse marco mesmo ficou parado no Congresso, acho que com quase 5 anos. Pois é. Então, assim, acho que o Banco Central agora, com essa autonomia, por exemplo, poxa, o mercado está demandando isso, a gente recebeu um feedback que precisa fazer um ajuste nessa normativa, nessa legislação. Na hora, o Banco Central já vai fazer ali, né, o processo necessário, vai fazer um entendimento dele se de fato isso faz sentido para o mercado e vai tomar as decisões muito mais rápido para o mercado poder ter aí uma agilidade de resposta maior, tá? Menor burocracia, isso era que todo mundo aguardava, porém tem ali um asterístico muito importante nessa menor burocracia, né? Adoro! Então, o que acontece? Ele está eliminando uma série de necessidade documental, né? A parte de registro, ele vai diminuir um pouquinho, ele vai aumentar o piso de necessidade de alguns registros declaratórios. Isso também vai simplificar bastante. Ou seja, muito registro declaratório obrigatório vai deixar de ser obrigatório.
Porque ele está Perfeito, e aumentando principalmente o mínimo, né? aumentando o mínimo, exatamente. E o que vai favorecer principalmente essa parte de ingresso de capital estrangeiro, que às vezes o estrangeiro lá fora fala, pô, eu não vou levar o dinheiro para o Brasil, porque chegando lá eu tenho que pagar o cara que vai fazer o registro, eu tenho que pagar não sei quem, tem que pagar imposto disso, daquilo, e ele acaba desistindo de vir aqui para o Brasil. Sim. Uma vez que a gente tem esse processo burocrático muito mais simplificado, ele acaba se tornando atrativo, né? Então ele Sim. acaba atraindo novos investidores para o Brasil. Isso é importantíssimo e isso está dentro ali das exigências para você fazer ali parte da OCDE, tá? Então, a parte de menor burocracia vai ajudar muito também nessa situação. Só que essa parte de burocracia, ela está muito pautada sobre risco, tá? Então é importante que a gente defina isso, Roberta, por quê? Porque cada instituição ela tem o seu tipo de segmento que atua principal, ela tem o seu porte, né? Ela tem ali o volume de operações que ela transaciona. Então, cada instituição vai ter que fazer uma leitura, né, da sua empresa para criar uma matriz de risco e, através da efetividade, né, dos seus controles, provar para o Banco Central que ela fez as diligências necessárias para cada situação. Isso é importantíssimo, tá? Porque é aí que conta aquela parte do sim ou não, fazer ou não, e aí se a legislação está te dando essa flexibilidade, você tem que, obviamente, tirar proveito dessa flexibilidade, mas não esquecer que a responsabilidade e a segurança ela continua sendo ali também da instituição financeira, tá? E nesse ponto eu vejo que a gente tem dois desafios para o segmento, né? Primeiro, o segmento que gosta de vender dificuldade, para ele ser o detentor de toda a facilidade do mundo, como se a burocracia fosse uma coisa boa, e não é. Então, esse vai procurar, vai ter, olhando do ponto de vista da instituição financeira, vai ter que se reinventar para buscar outras fontes de receita e para se mostrarem como parte relevante do processo comercial aí no atendimento dos clientes. E o outro lado é que também não posso deixar tudo informatizado, tudo lindo, e vem lá um documento montado, um documento que não tem a assinatura do contador, aquela assinatura foi inserida ali no PDF, foi recortada e colada. Então, não é também nem tanto, né, para flexibilizar, para não ter controle nenhum, né, Leandro? E Perfeito. também parar com essa ideia de que a gente tem que vender que a burocracia é uma coisa importante, daí sem a gente o cliente não faz nada, né? O importador, o exportador. Claro. Eu acho que achar um equilíbrio, né, Roberta? Que não é fácil achar esse equilíbrio, mas a partir do momento que você encontra esse equilíbrio, você consegue ali dar sequência às suas operações com segurança, usando a tecnologia que hoje é algo muito a favor, né? A tecnologia, Sim. sem dúvida, ela é muito a favor. Porém, talvez, eu até diria aqui, Roberta, que talvez a tecnologia, na questão de burocracia, ela talvez vá ter um maior foco em pequenas remessas, porque é ali onde tem muita burocracia e o risco é pequeno. Então, você consegue distribuir para a tecnologia fazer Mitigar. esse trabalho para você, né? Porque o risco, É. de fato, é um risco menor. Você vê que a Então, Iris está até perguntando, obrigada, viu, Iris, pela sua pergunta, em relação a essas questões de registros declaratórios, se a gente acredita que pode abrir precedente para fraude. eu acredito que não, porque de fato todo o capital que entra ou sai do país, ele vai ser fruto de declaração, não necessariamente aí em registro declaratório, mas depois ela vai entrar numa declaração de imposto de renda, né? Sim, Ela vai você ser deixa o obrigada a rastro, entrar né, Leandro? num balanço, É, né? Numa declaração de. Então, assim, tem outros documentos que vão fazer parte, né, do dossiê da empresa, que ela vai apresentar para a Receita Federal, no caso, ou até sim, mesmo para a instituição financeira, que a instituição financeira consegue identificar que aquele recurso ele foi, né, integralizado no Brasil ou ele sim. saiu para o exterior, você consegue visualizar isso de outras maneiras. E é por isso que o Banco Central talvez diminua ali alguns pisos, por quê? Porque essa movimentação ele consegue necessariamente enxergar em outros Sim, órgãos também. em outras fontes, né? Em outras fontes. E Perfeito. assim, eu tenho uma opinião muito parecida com a sua também, e eu sempre falo em live para cliente, enfim, que não pedir nada para o cliente e deixar que ele faça tudo para o cliente, isso não é necessariamente um fator benéfico, né? Muito importante o que você está falando. Muito Ai, importante. que legal, essa empresa não me pede nada. E como você pode ter certeza absoluta
de que não mudou alguma coisa, não saiu uma legislação que te desobriga a fazer algo que você está fazendo, ou que obriga você a fazer alguma coisa que você não está fazendo, né? Então, é bom que peça o mínimo, né? Lógico, né, gente? Ficar pedindo o exame do pezinho, assim, é insuportável, né? Mas alguma coisa para comprovar a fundamentação econômica, porque em tudo isso que a gente está vendo de mudança, né, Bernal? A fundamentação econômica não mudou nada. O que te motiva a receber ou mandar o dinheiro continua lá, né? Sendo parte obrigatória do processo, né? Certeza, principalmente a fundamentação econômica, que é o que vai validar a evasão de divisas, né? Ou seja, que é a parte mais importante de todo o processo de câmbio, o que a gente sempre se apega é fundamentação econômica, primeiro ponto, né? E aí, essa fundamentação econômica tem que estar compatível com todos os outros elementos ali que a gente observar dentro da situação, né? Muito bom. E por último, para a gente dando sequência, a maior competitividade também, que para alguns vira como algo ruim, né? Mas para outros com oportunidades, né? Então vai depender do olhar de cada um, né? Inclusive nas minhas aulas eu falo, poxa, muita gente criticou novo marco, novos players, fintechs, IPs. Que bom. Gente, faz parte, né? Vamos olhar com o lado positivo e enxergar também que a gente pode tirar proveito. Os grandes bancos, você acha que eles estão preocupados também com fintechs, com IPs? Com certeza eles estão preocupados, mas eles estão buscando mudar, né, as suas plataformas, né, seus aplicativos de celular. Por quê? Porque não é o Banco Central que está dizendo isso, é a sociedade que está demandando isso, né? E o mundo está demandando isso. Então a gente precisa. A gente já passou por esse processo em diversas outras categorias, em outros segmentos. Sempre tem quem fique chorando muito contra a modernidade, contra a simplificação, mas era um caminho sem volta em absolutamente todos os segmentos, não ia ser diferente no mercado financeiro, né? Então, infelizmente, vai ter gente que vai vender lenço e outros que vão chorar, faz parte. Com certeza. Vamos tentar vender lenço, então, né, Roberta? Eu vou vender lenço. Então, o Banco Central, nessa questão de competitividade, tem 2 itens interessantes que eu coloquei aqui, né? Que foi a modalidade de FX, que ele já colocou como já uma modalidade para facilitar as pequenas remessas, que são aí até $10 mil, né? A possibilidade de utilização de contas de pagamentos, que também está super atual, ou seja, né, existem muitas contas de pagamentos por conta dessas IPs e elas vão poder ser utilizadas para câmbio também, né? E o menor custo de crédito, também tem alguns elementos na nova PL que ele também dá uma possibilidade principalmente para importadores e exportadores, aí conseguirem um menor custo de crédito por algumas situações dentro dessa nova normativa. Então são esses 3 pontos que eu achei bem interessantes aí, que estão demonstrando ali uma boa, né, iniciativa do Banco Central em ajudar o mercado como um todo, né? Acho que o Robson perguntou alguma coisa aí, depois você dá uma olhada, Roberta. Ele está perguntando, na verdade, ele está fazendo uma colocação, foi um comentário, né? E obrigada, Robson, pela colocação. Bom, que ele fala da opinião dele sobre os problemas do marco cambial. Não, maravilha. Bom, então quem sai ganhando com tudo isso, né? O país, né? Porque ele vai ter maior potencial de desenvolvimento econômico, vai ter talvez um controle maior da inflação, uma vez que você diminui custos de produtos e de serviços, você consegue ali segurar, né, um pouquinho, inclusive até ter um controle maior da inflação. E o fluxo cambial, né, uma vez que você leva a sua moeda, o real, para fora, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui rapidamente, e também favorece a entrada de um movimento de dólar dentro do país, você consegue ali ter um fluxo cambial mais líquido, né, com maior liquidez, e também consegue ter ali uma valorização da moeda do Brasil, né? Você consegue tentar ajudar, impulsionar um pouquinho o real a ter uma valorização maior. E a gente vai falar um pouquinho também o porquê que vai ter essa mudança no fluxo cambial brasileiro. E as instituições financeiras também vão sair ganhando, óbvio, porque elas vão ter novas oportunidades de negócios, principalmente se forem instituições que se pautarem em tecnologia, que é importantíssimo, não tem como, gente. A gente está acostumado, e eu estou aqui nesse mercado há 14 anos, eu acompanho as agências de turismo que viraram corretoras de câmbio. Então, assim, nunca se falou tanto em tecnologia como antigamente, né? Até as próprias empresas que cuidam de softwares de câmbio, elas estão correndo para fazer as atualizações, para fazer todas essas modificações, né, que estão acontecendo. Então, é importante olhar para esse lado da tecnologia, porque quem, de fato, não colocar isso para funcionar no dia a dia, vai perder ali share de mercado, né? Já está perdendo, viu, Leandro? Já está perdendo. Se a gente observar
o ranking do Banco Central, meus caros, minhas caras, quem é importador e exportador está assistindo isso aqui, pode acessar todos os dados de negócios de produtos são públicos, e se a gente observar nos últimos meses, os grandes players estão perdendo, as grandes corretoras de câmbio estão perdendo o mercado, e tem aparecido cada vez mais nome novo, nome que a gente nunca ouviu falar. Por quê? Porque muito escritório de investimento, como é o caso aqui da Terra, muitas casas que eram monoproduto, que viraram full service, né, que viraram conceito one-stop shop, estão indo atrás das autorizações para operar com o câmbio na posição própria. E para o importador e exportador que está assistindo a gente, que bom, porque ele vai ter um monte de concorrente ali para trabalhar. Só que não dá para a gente falar. Aliás, eu acho que isso não é culpa do marco, né? O pessoal gosta de jogar isso na conta do marco cambial, mas a implementação de uma tecnologia para tornar isso mais fácil para o usuário final é o mínimo, independente de marco. Não dá para ficar na era do fax, né? Na era do e-mail lá com o cliente mandando documentos. Isso é surreal, entendeu? Isso é verdade. Eu acho que as instituições financeiras estão se adaptando a isso, né? Acho que com certeza elas vão aí se adaptar a isso daí. E por último, as empresas e as pessoas, né? Ou seja, existe uma redução de custo, então, de fato, as empresas, como você mesmo disse, estão super interessadas nessa competitividade, e as pessoas também, no final, elas vão ganhar maior agilidade na hora de fazerem as suas operações, então, no final, acaba beneficiando a todos, né? De certa Sim. forma, cada um Tem uma ali. pergunta da Priscila aí para você que eu acho que é boa, Leandro. Você está enxergando? É onde veremos mais Onde veremos competitividade? mais? Nas FX autorizadas ou FX não autorizadas? Ótima pergunta. O Priscila, na verdade, o que eu vejo, né? As FX, elas estão entrando agora nesse mercado num nicho muito específico, né? De atuação. Mas eu também vejo os grandes bancos, né? E sejam corretoras de câmbio, que também têm ali grande presença no próprio ranking do Banco Central, elas também estão buscando soluções no sentido de diminuir seus custos, de negociar com os bancos parceiros para também fazerem suas operações no modelo, né, de FX. Então, assim, tudo que é novo, aquele que larga na frente, e óbvio que as empresas que Bebe estão ali água limpa. focadas nesse segmento, elas já estão, né, varrendo tudo que está no mercado, mas aos poucos, conforme vai, né, a poeira vai baixando, vai começando a criar uma simetria que todo mundo vai começar a pegar a sua fatiazinha, né, e aí, óbvio, desenvolvimento tecnológico, novas soluções que vão surgindo, até novas adaptações do próprio novo marco, isso tudo vai ali direcionar quem é que vai ficar nesse mercado, porque eu estou vendo, obviamente, a entrada de muitos players, mas como todo segmento, se você falar para mim, vamos falar de Comex, você vai ter as grandes empresas, as médias e as pequenas, cada uma concorre no seu segmento. Né? Não dá para todo mundo concorrer no mesmo. A pequena não consegue, né? Uma pequena empresa não consegue ter os mesmos custos, né, para poder competir com uma grande empresa. Né? Então, tudo, obviamente, como é um pouco novo do que vem acontecendo nesse mercado, né, de uns anos para cá mudou muita coisa, então acho que aos pouquinhos aí a gente vai começar a enxergar aqueles que vão sobreviver, né? Ou aqueles que vão, olha, meu ramo é esse aqui, meu segmento é esse, vou me contentar com isso, porque não dá para eu fugir disso que eu não consigo competir. Mas, de fato, as pequenas remessas, né, essas remessas que são até 10 mil dólares, elas estão ali com uma grande competitividade, e acho que é um segmento aí que vai ter ali, como se pode dizer, não vou falar uma limpeza, né, mas acho que aos poucos vai ser difícil manter todas as empresas ali competindo entre si, tá? Na minha opinião, agora pode ser que as pessoas vejam de outra maneira, que haja espaço para todo mundo, mas eu acho talvez um pouco difícil, tá? Bom, seguindo lá, tá? Então os primeiros passos, eu vou falar aqui de duas coisas, né? Dólar e real, tá? Então, o que seria aí dólar e real? O Banco Central está se baseando, primeiro, em dar a possibilidade de estender a autorização para contas em dólar, esquece pessoa física, isso já foi um assunto que passou, né? Vamos segurar um pouquinho essa parte de conta em dólar para pessoa física, mas sim, ele está ampliando as possibilidades em setores estratégicos. Por quê? Porque são setores que são ali importantes para fomentar negócios, né? Seja
do setor de energia, setor de gás, setor de petróleo. Então, assim, são setores estratégicos que movimentam uma quantia significativa, né? E aí significativa é muita grana mesmo, né? Então, para essas empresas, é muito importante que elas tenham conta em dólar no Brasil, porque isso vai dar uma dinâmica diferente para o negócio dela e para o desenvolvimento do país, porque são ali setores que acabam carregando uma grande fatia ali do desenvolvimento econômico do país, tá? Então, basicamente, ele está focando nisso e vai dar uma entrada de fluxo de dólar maior no país, e aí vai talvez dar uma desafogada nesse câmbio que anda estressado, né? Dólar a 5 aí, e a gente tem convivido com isso e a gente sabe a dificuldade que é conviver com o dólar nesses patamares. E também, por outro lado, que aí sim, talvez é um lado que ele vai focar muito mais e aí estender, né, para vários segmentos, seria a permissão de ter contas em reais no exterior. Aí eu acho que é um ponto focal dele, porque é aí a carta na manga que o Brasil tem para poder, de fato, expandir o Comex para o mundo todo, né? A gente pode ser muito bom importador, temos alguns segmentos que somos fortes em exportação, né? A gente sabe que a gente tem ali a parte agrícola, pecuária muito forte, mas a gente quer tentar também explorar outros segmentos, mas para isso precisamos ter uma moeda talvez um pouquinho mais, mais forte, com presença internacional. E aí essa permissão de ter contas no exterior, em reais, vai facilitar bastante. E no Brasil, aqui também ele está tomando uma medida que seria o mesmo tratamento das contas de residentes e não residentes. Então ele está tirando uma série de burocracias que tinha para ter uma conta aqui de não residente, né, um estrangeiro, e isso vai facilitar muito o ingresso também de investimentos estrangeiros aqui no país. Então, esses dois passos aqui que ele está dando são estratégicos para poder valer todo o restante do marco legal. Tá? Sem esses dois passos aqui, de fato, talvez a coisa não ia deslanchar. E eu acredito que, principalmente a parte do real, dessa possibilidade do real, isso daí vai trazer muitos benefícios, talvez a médio e longo prazo. Não vai ser uma coisa imediata, mas já é uma sementinha aí, e a gente vai ver o porquê dessa sementinha estar sendo plantada. Tá? Então vamos lá. E os impactos dessas mudanças aí, né? Em relação ao dólar, né? A gente tendo uma circulação de dólar no Brasil, a gente pode ter aí, de fato, uma ajuda para estabilizar o real frente às outras moedas, né? A gente sabe que quanto mais entrada de dólar, dá aquela barrigada, né? Ou seja, o preço começa ali a dar uma barrigada e o real começa a se fortalecer, porque a gente tem uma circulação grande de dólar aqui no Brasil. Mas também, né? Temos que tentar achar um equilíbrio, né? A gente não pode ter uma grande circulação de dólar em excessivo e também não pode ter a gente não pode ter um desequilíbrio nessa balança aí de dólares circulando no Brasil. E em relação ao real, é aumentar a autoridade sobre a moeda. O que seria isso? A gente conseguir expandir a moeda, né? A comercialização através da nossa moeda, do real, né? Para poder expandir a conversibilidade do real para outros países e aí começar a ter mais presença nessas transações que são feitas em outros países. Isso daí, obviamente, o país conta com uma desconfiança internacional por conta de todo o contexto, né, que vive o nosso cenário interno, mas vai ser trabalhado, né? São pontos que eu vou falar no finalzinho, se der tempo, que são pontos que vão precisar ser trabalhados para que, de fato, essa conversibilidade do real se torne ali viável para os outros países, porque sem a confiança necessária, ninguém vai querer ter o real ali como moeda principal para ser transacionada nas suas relações comerciais. Tá? Como cesta de moedas, né? Exatamente. Né? Então, quais são os cuidados aí em relação ao dólar? Excessiva dolarização, né? De fato, tem que tomar um cuidado, senão a gente vira uma Argentina da vida, né? Abrir contas em dólares, mas para segmentos específicos, como ele está fazendo. Né? Então, para pessoa física, eu acho muito difícil, ou talvez se vier a abrir, vai ter talvez um limite de saldo, poderá ter até tantos dólares em conta. No Senão máximo. o pessoal vai transformar isso, inclusive, como estratégia de investimento, né? Perfeito. Isso não é estratégia de investimento. Dólar não é estratégia. Se você quer operar dólar, Roberto, você já tem a bolsa ali, você opera com contratos de dólar, né? Você faz. Aqui na mesa aqui atrás, ó. Né? Não para ficar utilizando a moeda como você tem outras ferramentas, né? E em relação ao real, e eu até comentei ali que seria uma cerejinha do bolo, por que isso é importante, né? Essa facilitação de abertura de contas em reais em outros países? Porque a gente está aí à beira, né, de lançar o Pix internacional. Isso daí vai,
de certa forma, colocar o Brasil com uma presença muito importante no cenário internacional, né? A gente já tem essa tecnologia aqui, né, interna, que deu muito certo. Obviamente que vai depender de toda uma conexão através de sistemas com outras, né, com outros bancos Sim, centrais. até para poder fazer a conversibilidade de cada moeda, né. A pessoa acha que o câmbio vai deixar de existir com o Pix internacional. Não, não vai Não, acontecer isso, gente. a diferença é que a gente vai ter que ter uma conexão com outros bancos, né, Tecnologia de centrais, novo, né, por vários países, e vai poder ser transacionado ali instantaneamente. essa operação. Tá? É, de Então, é o forma real mais digital. instantânea, né, Leandro, porque você continua com reais na sua conta, tendo que mandar dólar para o exterior, só que você vai fazer isso de forma muito mais instantânea, de forma muito mais rápida. De novo, né, é tecnologia na veia, né. E 24 horas, né? Provavelmente 24 horas por dia, que hoje você não tem, né? Você não consegue fazer uma transação de câmbio 24 horas por dia, né? Então, Viu? vai Ouviram, né, facilitar. pessoal? Vocês não conseguem, tá? Tem gente que fala: "Ah, mas está escrito lá no site que faz". Não faz, tá? Não existe, tá? Não existe É, 24 horas por dia. 24 horas por dia não dá, né? Até porque cada país tem seu fuso horário e etc. A transação pode até ocorrer, a liquidação ela não vai ocorrer, né? E aí, através do Pix internacional, muito provavelmente isso daí vai ser muito importante, tá? E além também do real digital, né? Que é o outro produto aí, né? Posso dizer assim, que tá para sair. E vai ser também importante ter uma moeda forte, né? Para poder ter um real digital com presença internacional, a gente precisa primeiro ter uma moeda que seja de certa confiança no nosso no cenário internacional. Né? O Isaac está perguntando se seria o fim do SWIFT. Eu acho que não, Isaac, mas talvez a reinvenção dele. Né? Ele teria que se reinventar e acontece em todo o segmento. Né? Por um tempo você se torna ali um único protagonista, mas em algum momento surge né, um outro integrante com uma nova solução, e aí você copia dele e melhora, ou você cria uma outra totalmente diferente Não é e o tira fim, ele, mas se vai dar né? uma desestabilizada aí, vai. Com certeza. Já Vai está perder dando, né? receita, Nós vai temos perder a Ripple, receita. né, que também já está aumentando, Tentadora. inclusive, temos visto propagandas da Ripple aí, talvez querendo estabelecer um posicionamento de marca também para as pessoas conhecerem. Então, Uhum. tudo demanda um tempo, né? Tudo demanda um tempo, é uma adaptação. O mercado de câmbio é um mercado financeiro que requer confiança e segurança. É dinheiro, gente. A gente está transferindo dinheiro. Né? Então, você, durante 30, 40 anos, você fez transações via Swift. Não vai ser do dia para a noite que você vai virar chave com total tranquilidade e vai fazer com outro método sem ter um tipo de receio. Para as pequenas remessas, talvez sim, mas talvez para exportações que vão a altos valores, às vezes uma importação, exportação, um dinheiro desse que some, acaba com a empresa. A empresa ela não tem capital de giro, então não é tão simples assim, né? Requer ali um tempo de maturidade, né? Bom, e aí flexibilização para Comex. Aí agora já focando um pouquinho em Comex aqui, para a gente correr, para a gente poder tentar chegar ali no último slide. Flexibilização Comex e outros segmentos. Tá? Dei dois exemplos aqui muito importantes, tá? Que eu achei bastante fundamental, que eu falei lá no começo em relação a crédito. Tá? O país que tem consegue conceder crédito mais barato, ele sem dúvida flexibiliza de uma maneira mais forte ali as suas operações. Tá? E um dos pontos que o Banco Central focou foi que os dólares que estavam parados no exterior antes, né, as empresas elas só podiam utilizar para pagamento de obrigações e investimentos. Hoje, elas podem fazer empréstimos entre si, né, através de mútuo, e aí, obviamente, ter ali uma captação muito mais barata que se ela precisasse ir atrás de um banco, né, e aí captar esse dinheiro através de um banco ficaria muito mais caro. Então, hoje, para muitas empresas que trabalham com Comex e têm subsidiárias, né, aqui no Brasil e lá fora, elas conseguem fazer ali essas transações de uma maneira muito mais econômica. Tá? E a segunda mudança que eu achei bastante interessante que foi a lista que era restrita para pagamentos em moeda estrangeira aqui no Brasil, e aí flexibilizando o dólar aqui no Brasil, né? Essa parte aqui focada em dólar, né? A gente está falando um pouquinho mais em dólar. Ela amplia a lista, né? E o Banco Central ele acaba ampliando a lista, que era voltada para infraestrutura, energia, petróleo e gás, que são aí segmentos estratégicos, também para transportadores. Eu coloquei até em asterístico, isso aqui é importantíssimo também, tá? Por quê? Porque o Comex, um dos custos mais caros, e aí acho que vou deixar até a Roberta falar, não vou nem falar que vou ver se ela vai acertar.
qual que é o custo mais caro hoje, praticamente, que envolve uma operação de Comex, Roberta? É o frete. É, tipo, caríssimo, né? Ou seja, você teve aumento aí de combustível, né, no mundo todo. A gente não sabe o que vai acontecer com o petróleo, né? Até porque hoje o investimento em energia está cada vez maior, né? Então estão surgindo soluções aí voltadas para transportes elétricos. Então, tudo isso é muito já está sendo vislumbrado lá na frente. Então, obviamente, o Banco Central já está ali dando esse subsídio, pode ser assim, não é bem um subsídio, mas é uma facilidade para as transportadoras também, tá? Vamos só lembrar que nesse caso ainda vai muita água também passar por baixo dessa ponte, porque no segmento do transporte a gente tem uma cadeia monstruosa equiparada a transportadores e que não necessariamente são transportadores, que é o caso do agenciamento de cargas, que a gente sabe que é considerado pelo Banco Central como um setor, um segmento sensível, dada a quantidade de operações que eles falam que são fretes internacionais, né? Mas eles, na verdade, são agentes, e aí eles têm profit a reter e aí eles não retêm, eles têm profit a pagar e não recolhe o IR, fecha como frete. Então, também tem um olhar de, olha, quanto mais eu facilitar para essas empresas, mais elas vão aderir a uma normatização, mais a Receita Federal cruza dados comigo na e-financeira, mais o balanço fica claro para entender o que é conta transitória para conta resultado. Então, transporte mesmo, a gente tem armadores que são empresas multinacionais, que não são armadores no Brasil, só tem representante que são eles mesmos, com o mesmo nome, mas são agências. Então, assim, ainda vem um rolo enorme, ainda tem um rolo enorme para desenrolar nesse novo marco, né? Especificar, né? Exatamente a quem ele está se Quem, referindo, né? quem estou me referindo? Estou me referindo ao transporte, então eu estou me referindo ao dono do navio. O dono do Isso, navio não necessariamente é o que arma o navio, que não é o perfeito. agente de carga, que agencia o transporte, se subroga no direito de comprar e vender, mas não compra nem vende, faz intermediação. Tem Perfeito. responsabilidade civil, mas não tem criminal, tem as duas. É um rolo, entendeu? Vai ter um rolo, né? Perfeito. Esses são alguns detalhes que a gente aí aos pouquinhos vai, né, destrinchando exatamente, né? E para as instituições financeiras, né, o que tem de importante aí nesse novo marco? Né? Os bancos estrangeiros poderão ter contas em reais. Isso também vai encontro lá à expansão do real a nível internacional. Né? Porque ele dá uma mensagem de um país liberal, né, que está a fim de atrair investimento e fortalecer a sua economia. Então, esses três principais aí pontos que o Banco Central está mostrando para os outros países, né? E também outro detalhe importante aqui no Brasil, que os bancos poderão liquidar em reais, envio, para as instituições financeiras que tenham contas em reais no exterior. Então, você veja, ele já está colocando os bancos brasileiros aqui em total conexão com bancos estrangeiros que tenham suas contas em reais, para que eles possam fazer essas transações, sejam comerciais, né, sejam de qualquer natureza, de uma forma muito mais facilitada. Então, o Brasil está, de fato, agora escancarando o portão para todo mundo que quiser, né, trabalhar com o nosso país, ter facilidade mesmo, e é o que já acontece, né, nos outros países, né? Então, nos outros países já funciona assim, por que no Brasil a gente está ainda parado, né, sem essas possibilidades? Então, isso é importantíssimo aí para a gente poder evoluir nesse quesito, tá? Crédito mais atrativo, outra também possibilidade, os bancos brasileiros poderão investir ou alocar recursos, inclusive emprestar em solo estrangeiro, para brasileiros ou importadores de produtos brasileiros. Isso daí vai beneficiar tanto exportadores como importadores. E uma coisa que eu comento aqui, Roberta, todo o dinheiro em dólar ou em euro que fica parado lá fora dos bancos brasileiros é um dinheiro que dá custo para o banco, né? Aliás, no mundo todo, né? Dinheiro parado é custo, né? Nenhum banco, nenhuma instituição financeira quer ter dinheiro parado, ela quer emprestar para outra, ela quer fazer aquele dinheiro rentabilizar. Então, isso é um outro diferencial importantíssimo também que vai ajudar os bancos brasileiros a terem, né, maior rentabilidade e também vai ajudar importadores que fazem negociações aqui com exportadores brasileiros. Então, vai atrair mais negócios aí na área de Comex. Outro detalhe bastante interessante também nesse ponto, tá? Eu coloquei aqui alguns artigos, mas eu não vou ler porque acaba ficando até muito cansativo, tá? Mas o artigo 46 e 47 fala bastante sobre aí a importação
e exportação, né? A importação no caso de pagamentos e a exportação no caso de recebimentos, que ele dá liberdade para que as empresas façam os pagamentos em reais ou em moeda estrangeira, né? E também o recebimento no Brasil ou no exterior. E também ele menciona a questão de ser pré ou pós-embarque, né? Então ele menciona aqui todas as características, tanto de condições, né, de embarque, seja pós ou pré-recebimento, seja na parte de recebimento em reais ou moeda estrangeira. Então ele deixa aberto para que as empresas elas façam a negociação da forma com que elas bem desejarem. Então, esse artigo 46 e 46 acho bem interessante que vocês leiam, porque aqui fala bastante de Comex e explica exatamente e dá essa liberdade para que as empresas possam fazer as transações de uma forma mais livre, tá? O artigo 73 e 74, ele fala também na questão de burocracia e na questão dos transportadores, que a gente acabou de falar, né? Então, ele acaba evitando câmbios desnecessários. Então, o transportador que receber em dólar, ele vai poder utilizar essa conta em dólar, então ele não vai precisar fazer necessariamente um câmbio, então vai diminuir o custo do transporte, que é algo ali que a gente estava comentando que é um dos maiores custos na transação comercial, né? E também evita, como você mesmo falou, às vezes, pagamento de algumas taxas ou impostos que às vezes não é nem relativos ao serviço de fato que está sendo prestado, né? Porque está tudo englobado numa mesma fatura, então ele vai precisar ali discriminar de uma forma mais evidente para que sim ele receba esse benefício de manter essa conta em dólar e poder ali evitar esses custos desnecessários, tá? Então isso daí também vai ser um ponto bastante importante para as empresas de comércio exterior, tá? Coloquei algumas mudanças aqui, Roberta. Eu sei que talvez não tenha muito a ver com o Comex, mas acho que todo mundo gosta de viajar e a gente acredita que isso seja importante também. Então, tiveram algumas mudanças também em relação a viagens, né? Viajar com valores sem... Bernal, Oi? deixa eu só te jogar uma pergunta aí, não sei se você tem de cabeça essa informação que o Sidney está perguntando aqui, com licença. É essa aí, ó. Mas Não essas residentes. mudanças para não residentes, Sim, não transportadores não residentes. residentes. Não residentes. Beleza, Sidney, obrigada pela pergunta. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Na parte de pessoas físicas, né? Houveram algumas pequenas mudanças, mas são mudanças que são atuais, né? De acordo com a conjuntura atual que o país vive, né? Hoje, com dólar a 5, você não pode, né, quase levar nada. Se você levar $1.000, você já está levando, né, uma grana, porque o dólar está, né, numa cotação muito alta. Então, eles aumentaram ali alguns limites, tá? Então, para você viajar com valores sem necessidade de declarar, né? Antes eram R$ 10.000, então você vê, hoje agora são $10.000, né? Antigamente, a compra e venda entre pessoas físicas era proibido, apesar de acontecer naturalmente. Se eu queria vender para a Roberta, eu vendia, ou se a Roberta quisesse, olha, estou com uns dólares aí, quer comprar de mim? Vamos lá, vende, compra, mas é uma coisa entre amigos, mas isso, teoricamente, se você levar o pé da letra, é proibido. Então, uma vez que ele entende que isso é normal, que o valor não é nada significativo, ele permite, deixa uma segurança jurídica maior para as pessoas, até $500. E também, por último, o limite de gastos no exterior. Quando você retorna, né? Você pode retornar aí com $1.000 gastos no exterior, que aí aumenta um pouquinho a margem de gastos lá fora, se você quiser comprar aparelhos Gasto sem eletrônicos. declarar, né? Gasto sem declarar. Sem declarar, sem declarar. Tá. Acima disso, segue a regra normal que você tem que declarar, né? A vias de regra tem que declarar, né, Roberta? É que Né? até mil é considerado um gift, uma coisinha. É que quem Isso, compra $10.000 presente. não compra 1.000, né? Não gasta 9 e volta só com 1.000 na mala de produto, né? Volta com mais coisa. Eu ainda acho que 1.000 ainda não vai mudar muito, Não, né? Mas mas beleza. você já vê uma iniciativa do Banco Central de Sim. flexibilizar também essa parte de gastos aí. Olha o Fernando Salles, o que ele acha aí. Eu achei pertinente o comentário dele. Obrigada, Fernando, pela sua contribuição. Que ele acha que essa brecha de transações entre PFs é arriscada, que daqui a pouco o pessoal vai vender dólar no Mercado Livre. O que você acha Olha, disso? no Mercado Livre eu não sei, mas com certeza vão surgir oportunidades, né, de negócios para algumas empresas, principalmente essas fintechs, de estabelecer algumas plataformas de troca de moedas, né? Ou Troca, seja, né, de compra. da mesma As forma que pessoas você tem têm que hoje comprar de quem está com troco de viagem, né, Leandro?
Se você não tem aluguel hoje de imóveis direto, pessoa física, no Airbnb, por exemplo, você tem. Antigamente você sonhava em alugar uma casa de alguém para passar um final de semana, você nem sonhava fazer isso. Né? Hoje você já faz, você entra lá no Airbnb, você vai lá, em vez de você ir num hotel e ficar preso a um tipo de serviço, você vai, aluga uma casa de uma pessoa que está com a casa desocupada, tem uma plataforma que garante para você, através do anfitrião, né? Que vai estar lá a chavezinha, o apartamento vai estar limpo, e você paga ali um pedágio para poder ter essa garantia. Mesma coisa, você, de vez de pagar um pedágio para você comprar moeda de uma instituição financeira, você vai pagar um pedágiozinho para uma plataforma que vai falar, olha, vai lá comprar da Roberta $500, que a Roberta é uma pessoa que existe, não é uma bandida que vai te entregar os dólares lá sem maiores problemas. Então, é uma oportunidade de negócio, queira ou não, se é aquilo que a gente falou lá no começo, tem que olhar para o lado bom da coisa, se olhar para o lado ruim, né, não vai enxergar ali as oportunidades que existem para cada situação, tá? Bom, e por último, né, algumas oportunidades que a gente tem comentado, seria obviamente a entrada de novos players, né, principalmente para pequenos valores. Eu, Leandro, não acredito que para grandes valores, acho que não vai funcionar muito bem, até porque grandes valores, as empresas acabam se baseando em grandes instituições, né, até bancos de varejo, que são bancos que têm ali um nome mais forte no mercado, tá? Novos modelos e soluções de negócios, acabei de sugerir uma aqui, né? De uma plataforma para fazer essa troca de moedas, mas aí podem ter inúmeras situações de novos modelos de negócios, tá? Liberdade para os agentes autorizados, né? Então aí, ó, nós temos uma oportunidade porque agora nós temos uma liberdade maior para poder atuar nesse mercado de câmbio. Mas como a gente falou lá no comecinho, essa liberdade não pode se confundir, né, com falta de vigilância, né, de monitoramento e de fato ali a gente lembrar que a gente tem uma responsabilidade a cumprir, né? E maior acesso ao serviço de câmbio especializado, isso é importantíssimo, gente. Eu trabalho nesse mercado, eu recebo diversas vagas de emprego todos os dias, né? Olha, precisamos de especialista em câmbio, precisamos de especialista em Comex. Então, assim, uma vez que você tem um mercado mais livre, você precisa de especialistas mais capacitados também. Né? Então, você precisa de gente que conheça melhor o que pode e o que não pode, porque as instituições financeiras elas vão se basear nos seus profissionais. Né? Porque vai depender deles que o funcionamento, né? Já dependia antes, agora com essa liberdade, obviamente essa responsabilidade ainda aumenta, né? Até porque o Banco Central, dos artigos, ele diz que a instituição financeira será obrigada a prestação de orientação técnica, apesar de dar, né, autonomia para o cliente decidir as coisas, ele ainda joga para a instituição que, opa, peraí, o cliente vai decidir, mas se você também não orientar, logo eu posso chegar lá e te atuar porque você faltou com a orientação. Né? E de que forma você vai comprovar isso? Você vai comprovar mostrando para ele que você tem treinamento, tem profissionais capacitados e etc. Aí é um ponto também que eu acho um pouco, né, um pouco complicado essa Sidney autonomia. acha que vai dar muita briga com o comercial. Tem uma pergunta aqui ótima para fazer, mas eu vou deixar ela para o final, que é uma pergunta do querido Nelson, ex-Banco Central aqui, Nelson Rodrigues, que mandou para a gente, mas ele mandou um tratado de Tordesilhas. Ó, eu não consigo jogar ele aqui para pergunta, porque é grande, mas eu quero ler, vou ler no final, viu, que a gente está se aproximando do final, Leandro. Vamos dar um tempinho para eu mandar a pergunta do seu Nelson, tá bom? Imagina, acho que esse aqui, se eu não me engano, é o último slide. É o último slide. Então, para poder a gente responder a pergunta do seu Nelson e a gente finalizar aí no tempo correto, tá? Eu não quero ultrapassar o tempo de ninguém, até porque também a gente no dia a dia, né, Roberta? A Roberta, quando ela falou o horário da palestra, eu falei, Roberta, você me mata, mas vamos lá. Eu me Vamos mato tentar também. Bom, então assim, eu falei sobre alguns desafios, né, gente? Porque o marco legal, óbvio, é um avanço, sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo reconheceu isso, é um ponto importantíssimo, o Banco Central está de parabéns, acho que todos os players de mercado, as pessoas que contribuíram através das consultas públicas, esses grandes profissionais que fazem parte, né, desse mercado, inclusive está tendo uma reciclagem desses profissionais, porque eram profissionais que vão ficando com uma certa idade, vai passando o tempo, e essa molecada jovem que entra, já entra com outro pensamento. Então, acho que essa troca, né, de experiências é importante para a gente começar a formar profissionais com essa nova visão, né? Então, mas ainda existem outros grandes desafios para que, de fato, o Brasil possa ter ali uma confiança necessária para ter ali os seus investimentos externos, para se tornar um país atrativo, né? E eu coloquei algumas delas aqui, tá? Então, seria melhorar a gestão de recursos públicos, sem dúvida isso faria um bem,
né, para todos os segmentos, principalmente para a parte de infraestrutura, né, logística. A gente precisa que os nossos recursos sejam devidamente investidos, né? A incerteza política que a gente vive aí assombrando o nosso país há muitos anos, né? A gente troca de político, mas ainda a incerteza continua, a gente não consegue encontrar ali um político de consenso do país todo, né? O país está dividido, infelizmente, nesse momento, e a gente precisa chegar num consenso e encontrar alguém que de fato leve o país para frente. Lidar com o mercado internacional, atualmente em crise, então, se não só o Brasil está em crise, mas lá fora também está, isso pode ser uma oportunidade. Tá? Eu coloquei como desafio, mas se o Brasil ganhar força, né, e conseguir colocar sua moeda, né, nesse cenário internacional, é aproveitar de fato essa crise para poder fortalecer essa relação comercial com outros países também. A necessidade de apoio à indústria local, investimentos na infraestrutura, isso daí é histórico, então a gente precisa também fomentar a nossa indústria, né? Incentivar a ciência e tecnologia. Hoje o Brasil já é até um país que fornece muita tecnologia, né? E também trabalha bastante com essa parte de ciência, mas ainda é um país que está com uma certa distância, né, dos outros países lá fora. Tá? Seguir com as reformas necessárias, então isso daí é um assunto que a gente vai ouvir falar muito, alguma coisinha já andou, mas tem muita coisa para fazer, e isso daí é importante, tá? Porque isso mexe com tributação, né, que impacta muito nas operações de câmbio, nas operações de Comex, então isso daí para a gente vai trazer grandes benefícios, e também a maturidade para saber absorver essas mudanças e responsabilidade com o sistema financeiro nacional. Isso daí eu coloquei por último, porque assim, agora pode ser um mundo maravilhoso, essa flexibilização, essas oportunidades, mas a hora que o Banco Central parar, fazer ali fazer uma avaliação das instituições financeiras, do mercado, e começar a destrinchar as coisas, se ele encontrar coisas que não estão funcionando da forma com que ele achava que iria funcionar, infelizmente ele vai pegar as instituições financeiras e vai atuar as instituições financeiras, como fez há alguns anos atrás, né? Infelizmente. Como sempre faz. Ele estabeleceu algumas mudanças, deu uma liberdade, né, na época, com novos players, etc. Não vou entrar muito em detalhes, e as instituições financeiras acolheram essas mudanças, mas acabaram não administrando muito bem essas mudanças, e aí depois, por fim, o Banco Central foi obrigado ali, né, a acabar liquidando, inclusive, algumas financeiras, né? Então, dessa vez esperamos que a gente tenha essa maturidade, que a gente vá com calma, com pés no chão. Acho que tem muita oportunidade, mas não esquecer que no final das contas a responsabilidade, até com a sociedade, né, e com o sistema financeiro, que é o que move o país, a responsabilidade são das instituições financeiras e dos profissionais que nela atuam. Deixo o meu recado aqui. E agradeço aí, né? Não sei se tem mais uma última perguntinha, tem mais 4 minutinhos. Tem a perguntinha do seu Nelson, pelo amor de Deus, preciso fazer a pergunta dele. Peraí, deixa eu pegar ela aqui, ó. Olha só, é uma pergunta muito, muito pertinente, tá? Então ele fala, né? Meus jovens, Roberta e Leandro, né? Para quem conhece o seu Nelson, já estou até vendo ele falando. Grande abraço. Prazer em revê-los. O marco cambial realmente propicia maior agilidade, menor burocracia, maior competitividade. No entanto, a sinalização do Banco Central é que todos os cuidados com o PLD-FT serão os previstos na circular 3978, que é o que a gente falou no início, vem falando, né? Tem gente que fala, não, eu não enxergo nenhuma diferença do ponto de vista PLD-FT, também acho que continua a mesma coisa. Não muda. Temos visto no mercado muita preocupação com o rigor que o Bacen tem acompanhado a atuação das instituições financeiras, o que é salutar, também gosto. Sim. Qual a análise de vocês sobre as responsabilidades sobre condução, documentação e segurança das operações? Quero te ouvir primeiro, Leandro. Tá. Eu acho que fica muito pautada na análise do risco, viu, né, Roberta? Eu acho que o Nelson, ele com certeza, essa pergunta, ele até tem a resposta porque ele tem muita experiência no mercado e eu acho que ele quer mais escutar o nosso, né, compartilhar com as nossas opiniões. Acho que essa questão do risco, né, e quando o Banco Central criou a avaliação, né, sobre o risco das operações, sobre o segmento o qual se atua, sobre o tamanho da instituição. Então, tudo tem que estar devidamente alinhado, né? Então, acho que cada instituição vai ter sua matriz de risco, mas se você parar para pensar, vai ter como se fosse um modelo, né? Por quê? Sim. As instituições, né, de pequeno porte, elas basicamente elas vão ter quase que a mesma matriz de risco. Por quê? Porque a matriz é a mesma, por isso chama matriz, né? Exatamente. Então, assim, não adianta você falar para mim, olha,
a Roberta, ela trabalha numa instituição pequena, o Leandro também trabalha numa instituição pequena. A gente vai olhar a matriz de risco da Roberta, é totalmente diferente da do Leandro. Alguma tá errada, gente, não tem Até porquê. porque o Brasil, depois do 11 de setembro, ele é signatário de uma série de tratados para evitar e combater o financiamento ao terrorismo. Agora, com a questão da Ucrânia e da Rússia, notadamente, né, que é o caso, é o financiamento para confecção e para elaboração de armas de destruição em massa. Então, eu não vejo mudança nenhuma, mas tem uma pergunta aqui de um outro ilustre que está assistindo a nossa live, que é o professor José Passaretti, não sei se está dando para ver aí, porque está super pequenininha, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que é importantíssima, que bom que ele perguntou, que ele Muito deu essa bem-vindo, Passaretti, oportunidade. um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer enorme ter o Passaretti aqui com a gente. Então, ele fala assim, olha, os profissionais deverão desenvolver novas habilidades, notadamente de avaliação de risco, inclusive os da área comercial. Já falei isso lá na pós da Unip, que comercial e compliance não são áreas antagônicas. Acho que o comercial tira pouco ou nenhum proveito daquilo que o compliance precisa para fazer o seu trabalho, para dizer que não é nenhum, na grande maioria, é pouco proveito mesmo. E aí ele vem falando, né? O analista de câmbio terá um papel fundamental para mitigar riscos, em especial de reputação, né? Sim, Como as instituições devem preparar seus colaboradores? Gente, treinando, investindo em treinamento e capacitação técnica. Não é caro investir em capacitação técnica? Mas é pior do que... E o pessoal pergunta, né? Não é caro investir em capacitação técnica e o funcionário ir trabalhar numa outra instituição? Mais caro se ele ficar sem saber o que fazer aqui na minha. Claro. É muito mais caro. O que eu tenho visto, Roberta, é que as instituições, alguns bancos de câmbio, eles criaram universidades, né? Sim. A universidade do banco tal, XY. Então, eu tenho visto, de fato, um avanço nesse sentido, né? As instituições estão se preocupando em capacitar seus profissionais. Eu vou dar meu exemplo, tá? Hoje o pessoal fala que eu sou um funcionário do compliance disfarçado de comercial. O pessoal brinca muito, né? Descobriram seu disfarce. Descobriram. Mas eu vou dizer uma coisa, o banco me proporcionou isso, porque eu vejo em algumas instituições um distanciamento muito grande do compliance para a área comercial, porque o compliance é uma área que ninguém pode ter acesso, né? O compliance é sigiloso. Sem dúvida, o compliance é uma área que sigilosa, que trabalha com informações críticas, né? E ainda mais com uma LGPD que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas essa sinergia e a orientação do compliance, porque ninguém melhor do que o próprio compliance, que tem as artimanhas, que tem toda, né, ali a habilidade de chegar para o comercial, olha, o que você precisa saber é isso. Então, na próxima prospecção sua, já faça esse questionário. Eu tive uma visita recente, inclusive, né, com um parceiro de negócios, e eu fui como um banco, mas eu fui ali apenas como, né, para acompanhar a visita comercial desse parceiro. E eu fiz todos os questionamentos que eu achei que eu deveria fazer, até por essa minha habilidade, né, de compliance, e depois, na volta, o próprio comercial falou, poxa, Leandro, caramba, quanta coisa você perguntou. Eu falei, cara, escreve isso agora, né? Coloca tudo isso no papel que eu, né, dei para ele, tudo que eu perguntei, eu escrevi, eu dei para ele. Agora você faz um relatório com essas informações e manda lá para o compliance do meu banco. E aí ele mandou, e assim, ele falou, nossa, se eu soubesse que se eu pudesse mandar tudo isso, eu já teria mandado, né? E ficaria muito mais fácil. Então, sem dúvida, tudo que você puder perguntar é importante, né? Você já vai fazer uma diligência. E outra, o comercial só se beneficia, Roberta, porque eu vejo muitas operações sendo negadas. Sim. A gente pode até fazer uma outra live um dia para falar só sobre a sinergia entre o comercial e o compliance. Posso trazer aqui meu colega, meu diretor de compliance, o José Pinheiro, que estará comigo amanhã no evento da Abracam, viu, gente? Evento maravilhoso que vai acontecer da Abracam amanhã, tem que estar. A gente se vê amanhã, vou te dar a oportunidade de você pagar um café para mim, tá, Leandro? Eita, você é muito pão duro, você não paga. Amanhã vou te dar essa oportunidade incrível. E tem que ser para o negócio mesmo, e acho que a gente tem que fazer uma próxima live disso. Eu vou deixar aqui, gente, olha, aqui está a rede social do Leandro, que vai aparecer aqui embaixo, é o Instagram do Leandro, mas o Leandro também está, e é super acessível no LinkedIn, né, Leandro Galtez Bernal. Vai aparecer a minha rede social também daqui a pouquinho aí para vocês, eu sou a Roberta Fogueral, não temos outras Robertas Fogueirais, não tem homônimos, só tem eu, é a Roberta do Câmbio. E se você está assistindo essa live, quer fazer parte do nosso time comercial, manda uma mensagem para mim, que a gente está crescendo pra caramba aqui no Câmbio, o Leandro sabe disso, e aí a gente está fazendo um trabalho belíssimo.
Quero agradecer aqui a presença de todos. Olha lá, o William também vai estar lá. Nos vemos lá, então. A gente vai fazer um mega evento das pessoas do câmbio que só se conhecem virtualmente, né? Mas Bacana, quero muito agradecer a presença de todos e de todas que ficaram até o final da live. Obrigada agradeço pelas também. perguntas. Obrigada ao Banco Rendimento por ter cedido uma das pessoas mais ilustres do Banco Rendimento, que é o Leandro Imagina, Bernal. que isso. Muito, Eu que muito agradeço o obrigada. convite, viu, Roberta? Eu fiquei muito feliz de participar. Agradeço todos que estiveram presentes, os que se inscreveram não puderam participar, depois, né, Vão se assistir. puderem assistir, agradeço demais. Eu quis compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, como a gente falou, a gente não sabe tudo de câmbio, e aqui tem, com certeza, nos assistindo profissionais que também têm algo a compartilhar, então essa troca de experiência é muito válida no dia a dia. Essa iniciativa da Roberta, da Terra, é grandiosa e só tem a agregar aí ao mercado. Parabéns aí. E eu agradeço estar fazendo parte desse momento, sem Ó, tem dúvida. várias pessoas também pedindo café para você pagar aí, tá? Eita, eu vou ter que abrir Leva, uma cafeteria. leva o VR cheio, viu? Por favor, não seja pão duro, tá bom? Um Tá abraço para bom, todos vocês. A gente se vê na próxima live. Obrigada, Leandro. Obrigada, Banco imagina. Rendimento. Pessoal, até a próxima, daqui 15 dias. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente.